Boa noite. Serviços executados com a utilização de mão de obra. Obrigações de reter tributos por força da contratação. Responsabilidades, direitos, obrigações, desoneração da folha. Retenções da Previdência Social e desoneração da folha de pagamento. É o tema de hoje. Nosso convidado, Dr. Gilson Fernando Ferreira de Menezes. Ele que é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e professor universitário. E é com ele com quem vamos conversar. Está no ar o programa Café com Leite. Mais um programa Café com Leite aqui pela TV Verde Vale. Nosso convidado, Dr. Gilson Fernandes, ele que veio aqui falar um pouquinho sobre retenções na Previdência Social, sobre desoneração de folha de pagamento. Ele que é auditor da Receita Federal do Brasil. Muito obrigado pela sua presença, doutor. Boa noite. É um prazer tê-lo aqui no programa Café com Leite. O prazer é nosso. Já tinha conhecimento do programa, já tinha várias vezes conversado com um colega seu, que é o Marcos, e estou aqui à sua disposição e à disposição dos seus ouvintes, dos seus espectadores, para que a gente possa esclarecer algumas dúvidas sobre a Previdência Social. Em se tratando de retenção, vamos à figura. O que é retenção da Previdência Social? Nós poderíamos conceituar a retenção como uma antecipação do tributo que é devido pela empresa que presta o serviço. Para que nós possamos entender melhor, nós poderíamos fazer um breve histórico dizendo o seguinte: até janeiro de 1999, as pessoas que contratavam outras empresas, a famosa terceirização que está em voga agora com essa disputa no Congresso, as pessoas que contratavam a terceirizada ficavam sujeitas a uma responsabilidade solidária, que significa dizer, se aquele que prestou o serviço não recolheu as contribuições, eu que contratei terei que recolher por ele. Para evitar essa situação, o legislador entendeu que seria mais interessante que o próprio tomador de serviço se precavesse e praticasse uma retenção. Mas para não ficar à vontade do tomador de serviço, ele disse, olha, essa é uma obrigação. Então, como é uma obrigação, você vai ter que fazer uma retenção, e foi calculado um percentual de 11%, exatamente para que esse valor não gerasse créditos e nem gerasse débitos. O ideal era que, ao final de cada mês, os valores se batessem, na apuração dos valores, não houvesse nenhum valor a recolher, nem valor a recuperar de volta. Só que a realidade demonstrou de outra forma. Sempre há ou alguma coisa a recolher, ou ainda gera crédito, e às vezes o crédito que gera, as empresas não conseguem compensar totalmente, deixando para momento futuro e até mesmo para pedidos de restituições. É compensável, né, esse valor? Sempre. A retenção, o melhor conceito é esse, é uma antecipação compensável. Cabe ao prestador de serviço comprovar que houve a ocorrência dos fatos geradores e, em havendo os fatos geradores, ele vai gerar a obrigação de recolher o tributo e vai deduzir aquilo que foi antecipadamente retido dele. Isso dá direito ao serviço público a dois credores? Ou seja, se a empresa obriga a contratante não reter, ela fica como corresponsável? Não, na verdade é o inverso. Nós vamos ter um único sujeito passivo, que é aquele que deve reter. A retenção, a legislação previdenciária... Então, se não houver a retenção, o que prestou o serviço não tem obrigação? O que prestou o serviço vai ter a obrigação de informar e recolher os fatos geradores que ele gerou, a folha de pagamento dele lá, e deveria se compensar. Como aquele que tomou o serviço não praticou a retenção, claro que aquele que prestou o serviço vai recolher 100% do que é devido. Mas a fiscalização vai chegar no tomador de serviço e vai exigir dele o cumprimento daquela obrigação. Se ele não cumpriu a obrigação não é dele, aí a fiscalização vai exigir que ele recolha aquele valor que ele deveria ter retido, mas que a legislação trata como presunção, que a retenção foi feita no momento certo, no momento correto e no valor correto. Certo, mas acontece que o contratante não fez essa retenção. Por um lapso lá, uma falha humana, não houve essa retenção. O prestador do serviço sente-se na obrigação de fazer o recolhimento normal? Ele tá obrigado a fazer o recolhimento normal, porque quando ele recebe... Olha, observe o seguinte... Mas se ele recolher, o contratante não sendo o devedor principal, e o serviço público ir buscar esse serviço, não seria uma tributação? A bitributação, mas veja bem, observe o seguinte,
eu contrato a tua empresa. Eu tenho a obrigação de fazer a retenção. Eu, pessoa jurídica, você, pessoa jurídica, eu tenho a obrigação de fazer a retenção. Não faço a retenção. Ou por um descuido ou por entender que não devo fazer. E aí você, na hora de fazer o recolhimento das contribuições que são devidas sobre a sua folha de pagamentos, o que é que você vai fazer? Você vai recolher tudo, porque não houve retenção, você não tem crédito algum, recolhe. A fiscalização, a autoridade administrativa fiscal, ele vai fiscalizar a minha empresa. Ele não sabe se você recolheu ou não recolheu. Tá? Ele não tem como saber. Ele vai chegar e dizer, olha, a obrigação é sua. Você não cumpriu a obrigação é legal. Eu não posso... no direito tributário tem um axioma que diz que as convenções entre particulares não podem ser opostas contra a fazenda. Então eu não posso dizer, eu não posso dizer assim, não, eu combinei com ele que ele recolheria tudo. Não, a obrigação é sua. Então eu vou ter que cumprir com a obrigação. Mas aí tem um detalhe. Para que não ocorra a bitributação, eu vou fazer o seguinte, eu sou notificado daquele crédito que eu devo recolher e eu vou entrar com a impugnação, me defendendo, mas para isso eu vou ter que pegar com você, que foi o contratado, dizer, olha, me dê os documentos que comprovam que você efetivamente recolheu todas as contribuições, para que eu possa defender e dizer, olha, realmente eu não pratiquei a retenção, eu não recolhi, mas o outro não deve nada. Portanto, esse crédito deve ser tornado instrumento de defesa. Isso aí, mesmo assim, não gera um lapso temporal entre o tempo em que você que me contratou deveria ter recolhido e o tempo que eu recolhi, ou seja, o serviço foi prestado em janeiro, você teria, hipoteticamente, até fevereiro para recolher. Entretanto, meu serviço foi prestado no mês de dezembro e eu só cobrei em janeiro, ou melhor, eu prestei o serviço em dezembro, em janeiro houve a emissão da nota fiscal e, consequentemente, a retenção. Entretanto, eu recolhi 100%, esse pequeno tempo, lapso temporal, para exemplificar. Vamos dar um exemplo que acontece muito com o serviço público. No serviço público, dada toda a burocracia e o protocolo, que tem que fazer empenho, liquidação de empenho, etc., há um lapso temporal maior. Então, eu prestei o serviço no mês de janeiro, mas só vim emitir a nota fiscal em março. Janeiro eu já recolhi os tributos relativos àquele serviço das pessoas que trabalham para mim, tudo bem. Só que em março, quando eu emiti a nota, é que ficou definido o fato gerador da retenção. Então, o serviço público ou a empresa privada vai fazer a retenção naquele momento e vai recolher. Mas no momento em que eu fiz o destaque, porque é uma obrigação de quem presta serviço, fazer o destaque na nota fiscal do valor da retenção que ele irá sofrer, ele já pode, naquela competência, março, já fazer a compensação via sistema CFIP, GFIP, e lá ele vai informar, olha, eu estou sofrendo uma retenção de R$1.000, a exemplo. E esse R$1.000 ele já vai compensar imediatamente, mesmo antes que o outro tenha realizado o pagamento, mesmo que antes do outro realizar a retenção de fato. Estamos conversando aqui com o Dr. Gilson Fernandes, ele que é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, falando aqui sobre retenções de INSS, mas eu não posso aproveitar essa oportunidade de falar aqui da Uniodonto. O plano de saúde bucal Uniodonto Cariri é o melhor e é para toda a família. Uniodonto Cariri, o melhor plano de saúde bucal do Ceará. Dentes brancos e saudáveis é saúde e você pode mantê-los cuidando preventivamente. O plano de saúde bucal Uniodonto veio para solucionar e preveni-los de problemas bucais. Uniodonto Cariri, o melhor plano de saúde bucal do Ceará. Pô, doutor, essa questão da retenção é um processo assim que está em ascensão, mas, no entretanto, só para algumas atividades, né? Ou todas as atividades de prestação de serviço são obrigadas? Não todas. Isso depende na verdade, de duas situações. Primeira situação, identificar o serviço. O serviço está relacionado no regulamento da Previdência Social, que é o decreto 3.048 de 1999. Lá no decreto vão ter a relação, são 25 tipos de serviço. Os demais tipos de serviços que não estão ali relacionados, eles não vão sofrer a retenção. E tem um detalhe, não basta ser aquele serviço, precisa que aquele serviço seja realizado por cessão de mão de obra, e alguns, que são 5 tipos de serviço, realizados tanto por cessão de mão de obra como por empreitada. Tá? Como é que a gente configura... Tem que haver esse vínculo, né? Empreitada ou mão de obra. Ou cessão de mão de obra. Como é que a gente entende o que é cessão de mão de obra?
é quando eu tenho segurados, são meus segurados, meus empregados, ou prestam serviço para mim sem vínculo de emprego, e eu entrego na mão do contratante para que ele realize os serviços rotineiros lá do meu contratante. Então isso configura a cessão de mão de obra. Toda e qualquer cessão de mão de obra, não. Alguns serviços estão fora. Só aqueles 25 que estão relacionados. E outras situações é uma empreitada. Eu gosto muito de usar o seguinte exemplo. A minha empresa, eu contrato como empresa, por cessão de mão de obra, o serviço de limpeza. Então, os empregados da empresa, prestadora de serviço de limpeza, vão para mim, vão à minha entidade lá e fazem a limpeza todos os dias. Aquilo é uma cessão de mão de obra, porque eu dirijo o trabalho, digo como é que tem que fazer, como é que não tem que fazer. Tá. Mas vamos supor que nós estejamos aqui comemorando uma festa, né, por mais um programa do Café com Leite. E aí nós contratamos umas pessoas que vieram aqui, fizeram uma brincadeira e deixaram tudo sujo. A gente contrata essa empresa para vir aqui prestar aquele serviço. É uma empreitada. Certo. Tanto no serviço de cessão de mão de obra como na empreitada, eu vou ter a retenção. Certo. Aí eu vou ter que praticar a retenção. Então, primeira coisa, na relação. Está na relação? Sim. Segunda, é cessão de mão de obra? Se está como na cessão de mão de obra, eu vou praticar a retenção. Se não é cessão de mão de obra, é empreitada. Está também relacionada à empreitada, vou praticar a retenção. Então precisa ter esses dois quesitos. Um está na relação, dois e a outra ser serviço de cessão de mão de obra ou empreitada. Tem algum serviço, eu diria que eu poderia exemplificar, a seção que está muito comum na construção civil, a seção de a alocação de máquinas e andaimes e tal. E isso, a remoção de entulhos, são atividades vinculadas à prestação de serviço que fica uma lacuna muito grande, se há ou não a mão de obra, porque, por exemplo, uma de remoção de entulho ou a mesmo de locação, ela tem uma pessoa que transporta aquele produto até a obra e vai buscar, mas ele não utiliza lá na obra aquele container para o entulho ou por ocasião do uso do material. No caso da construção civil, a construção civil ela tem um tratamento especial. Tanto faz ser na cessão de mão de obra como na empreitada, se pratica a retenção de 11% em relação à construção civil. Inclusive, hoje, quando a gente fala de retenção de 11%, é até um cuidado, porque depois da desoneração da folha de pagamento, essa retenção de 11% caiu para 3,5%. Então, são duas situações. Antes da desoneração e pós-desoneração da folha de pagamento, porque a alíquota muda de 11% para 3,5%. Agora, na construção civil, alguns serviços estão excluídos da prática da retenção, como a administração, como o estudo topográfico do solo, como a instalação de peças pré-moldadas e pré-fabricadas, estão lá, tem uma relação, e aí essa relação a gente vai visualizar na Instrução Normativa 971, de 2009, da Receita Federal, e que nessa Instrução Normativa 971 diz quais são os serviços de construção civil que não se pratica a retenção, a fiscalização de uma obra, etc. Mas essa do serviço de locação de uma caçamba, se só a caçamba está sendo locada, não tem retenção. Mas se juntamente com a caçamba vai o operador da máquina, sobre o valor do operador da máquina, vai ter que sim fazer a retenção. Muito bem. E isso envolve também a locação de máquinas e equipamentos. Tratores, guindastes. Se acompanhar o cidadão lá, o operador de máquina vai ter, desde que se configure exceção de mão de obra. As empresas optantes do Simples Nacional estão obrigadas a reterem também, ou delas serem retidas? Bom, então duas perguntas numa só. Primeiro, as empresas optantes do Simples estão obrigadas a praticar retenção? Sim. Desde que a empresa que ele contratou esteja prestando serviço por cessão de mão de obra e por empreitada. Agora, se a empresa optante pelo Simples que contrata outra que é optante pelo Simples, você sabe que o Simples é um sistema tão simples que tem 6 anexos e 50 e tantas tabelas, né? Então é um pouco complexo. 58 tabelas. Então o que acontece? Existem 6 anexos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O anexo 4, que é o anexo que trata de serviço de construção civil, de vigilância, serviço inclusive agora de escritório de advocacia, tá? Nesse caso, o anexo 4, como as empresas continuam obrigadas a recolher os 20% sobre a folha de pagamento, se praticou serviço
que está relacionado, cessão de mão de obra empreitada, vai sofrer a retenção, independente de ser ou não do Simples Nacional. Mas aí a outra pergunta, se as empresas que não são do Simples estão obrigadas a reter as prestadoras de serviço que são do Simples. É isso, é a segunda parte, veja bem, se a minha empresa que está prestando serviço está no anexo 4 daquele serviço, sim, então certo, eu vou ter que fazer a retenção dele de 11%. Tranquilo. Certo. E o envolvimento com... Inclusive, tem até um detalhe, permita-me, que é o fato de que essa empresa também pode ser, além de ser do Simples, ser desonerada. Então a retenção não seria de 11%, e sim de 3,5%. 3,5%, né? Vamos tomar uma água? Bora. Tomar uma água. Desde que seja São Geraldo, né? São Geraldo. Mineral São Geraldo. E essa tá geladinha. Essa que bom. É nossa. Enquanto eu sirvo aqui uma água para o nosso convidado, vamos falar dos sorvetes Mauriti? Sorvetes Mauriti. Faltava no Cariri, eu disse faltava um sorvete delicioso e com sabores inigualáveis. Como eu disse, faltava, pessoal, porque chegou no Cariri os sorvetes Mauriti, o melhor sorvete já fabricado no Ceará. E eu estou falando dos sorvetes Mauriti porque ele tem diversos sabores, tem um padrão de higiene na sua produção, a tecnologia espetacular e o melhor, o preço super acessível e o sabor indiscutível e incomparável. Sorvetes Mauriti, um só impossível. E agora vamos saborear um café. E agora vamos servir um cafezinho aqui para o nosso convidado, Dr. Gilson Fernando, ele que é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, que veio aqui conversar com a gente sobre retenções na Previdência Social e desoneração de folha de pagamento. Enquanto nós saboreamos esse cafezinho aqui, acesse a nossa página no programa cafécomleite.com.br e também vamos curtir o Facebook do programa. Dê a sua sugestão, sua opinião. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural, daqui a pouquinho nós voltamos. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Se você precisa de equipamentos de proteção individual EPI e de ferramentas Bosch, Skill, Motomil, Tramontina, Chaperini e outras, você encontra na Amigona Máquinas e Equipamentos. Visite uma de nossas lojas. Amigona, Máquinas e Ferramentas, na Rua São Pedro, 1761, em Juazeiro do Norte. Um sorriso não custa nada, mas vale muito, vale tudo. Com a família, com os amigos, todo mundo rindo junto. Sorria de verdade, faça o mundo melhor. Contagie alegria, você não vai estar só. Uniodonto Fortaleza, há 25 anos contagiando alegria. Chegou ao Cariri o que há de melhor para a sua construção. A remoção de entulhos é de responsabilidade daquele que produz. E pensando nisso, a Azul Entulho veio para somar. Portanto, conte com a Azul Entulhos. Ela faz isso para você. Evite penalidades pelo serviço público e ajude, acima de tudo, o meio ambiente. Você liga 8866-8444, qualquer parte da região do Cariri e Azul Entulho atende você. Esse balanço que não há noutro lugar, toda essa cor abençoada tropical. Seja onde for, é muito fácil de notar. Só brasileiro é que tem esse alto astral. Refrigerante com o jeito do Brasil. É São Geraldo, é mais gostoso, é natural. Muito gelado pra galera que anda mil. É delicioso, é a pedida ideal. Sabor brasileiro, refrescante por inteiro. É São Geraldo, é sem igual. Felicidade é alegria, é viver muito bem. Passear na praça, andar por aí, contente tomando sorvetes Mauriti. Na companhia da família e muitos amigos,
curtir muito carinho, isso é ser feliz. Sorvetes Mauriti. Sorvetes Mauriti, um só, impossível. Dr. Gilson Fernando, ele que é auditor da Receita Federal do Brasil, falando aqui sobre desoneração de folha de pagamento e retenções da Previdência Social, direitos e obrigações das empresas contratantes. Veio aqui contribuir para você, telespectador do programa Café com Leite, trazendo informações relevantes sobre esse tema. Mas nesse intervalo, enquanto você acessava aí o nosso Face do programa Café com Leite e também a página do programa Café com Leite, eu estava aqui no nosso telefone verificando e a nossa produção inovou. Você agora pode assistir o programa Café com Leite através do smartphone, do tablet, do seu notebook, do seu computador, de casa, de qualquer lugar do Brasil, de qualquer lugar do mundo. A nossa produção lá, o nosso agente da tecnologia da informação, Rafael, que desenvolve esse brilhante trabalho aqui, olha só que maravilha. Você assiste ao vivo o programa Café com Leite aqui pelo telefone, viu, doutor? Interessante que isso é a nossa produção, viu, que está inovando a cada dia. Era somente ao vivo, depois transmitindo pela internet através do... E agora no smartphone, nos telefones, nos tablets da vida aí, graças a Deus aí, Rafael fazendo esse trabalho. Doutor, nosso trabalho é retenção. Isso aqui fica para o Rafael, que é da nossa produção, né? Autônomo, as pessoas autônomas que prestam serviço, o contratante está obrigado a fazer a retenção? Sim. Desde abril de 2003, que quando a pessoa física prestar serviço para uma pessoa jurídica sem vínculo de emprego, que é o antigamente chamado trabalhador autônomo ou ainda trabalhador eventual, e na legislação previdenciária é denominado de contribuinte individual, há de ser realizada a retenção da... Eu até costumo diferenciar essa obrigação da retenção das empresas, porque a retenção ele só pensa logo em empresa. Eu gosto de diferenciar chamando desconto da contribuição devida pelo próprio trabalhador. O trabalhador antigamente, antes de abril de 2003, ou seja, até março de 2003, ele era obrigado a ele mesmo fazer uma guia, ir até uma agência lotérica ou até uma agência bancária e fazer o recolhimento da sua contribuição previdenciária para que ele pudesse aposentar no futuro. Agora não, a partir de abril de 2003, se ele presta serviço à empresa, a empresa faz o desconto, né, do valor da sua contribuição, que é de 11%, sobre o total do que ele recebe no mês, respeitado o limite máximo, que esse ano de 2015 está no valor de R$ 4.666. Inclusive, essa retenção servirá como base para aquele autônomo, como instrumento futuro para fins de aposentadoria, né? Sim, essa contribuição ela tem duas finalidades. Primeiro, a contabilidade do tempo de contribuição, onde ele vai ter, com esse recolhimento, que a empresa deve informar na GFIP, não é só descontar e recolher, tem que descontar, recolher e informar na GFIP. E aí essa informação na GFIP vai alimentar o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que também é chamado de CNIS, e esses dados no CNIS vão proporcionar ao contribuinte individual que ele possa se aposentar. E aquelas contribuições que ele realizou através da empresa farão parte do cálculo da sua aposentadoria, e não só da aposentadoria, mas também de qualquer benefício previdenciário, auxílio-doença, salário maternidade se for uma mulher, auxílio reclusão se por acaso o segurado cometeu um ilícito e for preso, aposentadoria por invalidez, enfim, aposentadoria por idade, todos os benefícios são oferecidos, né? Exatamente. Doutor, eu tenho uma pergunta aqui que veio pela internet, de Novinho lá de Morada Nova, o Marcos Novinho lá de Morada Nova. Ele pergunta se a legislação que trata da retenção na fonte aí da Previdência Social, existe um projeto de lei aí a ser inovado? Está em vigor, já foi aprovado? Tem uma novidade sobre o assunto? Eu acredito que o Novinho lá de Morada Nova deve estar questionando a respeito da desoneração da folha de pagamento. Exato, sobre a desoneração. Exato. A desoneração da folha de pagamento, ele começou através da medida provisória 544. No final do ano de 2014, já logo após as eleições, foi publicada a medida provisória 669, tá? Essa medida provisória, aliás, não foi no final de 2014, foi já no início de 2015.
foi publicada a medida provisória 669, que fazia o seguinte: a desoneração anterior eram de 2 patamares, 1% para a indústria, né, sobre a receita bruta, e prestador de serviço, 2%. Então, são 2 artigos da mesma lei. A Lei 12.546, artigo 7º, 2%. Lei 12.546, artigo 8º, 1%. O que é que essa medida provisória trouxe de novidade? Essas alíquotas iam passar de 2% para 4,5% e de 1% para 2,5%, com a possibilidade de você fazer a opção, se queria recolher na forma da desoneração ou na forma antiga sobre a folha de pagamento. Só que o presidente do Senado, Renan, questionou, e a presidente, através da medida provisória 771, que trata de associações do futebol profissional, fez a revogação dessa medida provisória 669 e entrou com um projeto de lei. Então, o projeto de lei está tramitando no Congresso, tá? E a gente vai verificar como é que vai acontecer. Essa disputa no Congresso a respeito desses ajustes fiscais que o governo está fazendo, com o objetivo de melhorar, se é que vai melhorar realmente, a vida de todo brasileiro, né? E, inclusive, dentro dessa ajuste fiscal, existe também a medida provisória 664 e a 665, que também, como novidade, a 664 criou uma nova forma de se obter a pensão por morte, no caso para o cônjuge ou companheiro sobrevivente, né, que vai receber a pensão por morte por um determinado período, que pode ser, em alguns casos, vitalício, mas a maioria dos casos com prazo de 3 anos a 15 anos. E também a questão do auxílio-doença, que a Previdência concedia o auxílio-doença para o empregado após o 16º dia de afastamento da sua atividade de trabalho. Agora, com a medida provisória, só a partir do 31º dia, aumentando o encargo da empresa, que a empresa passa a pagar agora os 30 dias de afastamento, além de pagar a contribuição previdenciária em cima do valor que lhe é pago. Eu não sei onde é que esses políticos tanto discutem os prejuízos aos trabalhadores, se nesse caso aí quem sai perdendo é a empresa, quando um funcionário passa de 15 a 30 dias, era 15, passa agora a 30 dias para em seguida passar a receber os direitos através da Previdência Social. Portanto, eu não vejo perca, eu não sei por que tanta discussão e tanta perca de tempo, quando se tem que se trabalhar muito esses políticos aí desse Brasil afora. Mas, permita-me aí, no caso do auxílio doença, realmente houve uma penalização para a empresa, não para o empregador de um modo geral. Agora, para o trabalhador, a penalização ocorre na pensão por morte e na questão do seguro-desemprego, que houve um aumento das condições para que o trabalhador pudesse obter o seu primeiro seguro-desemprego. É claro que algumas dessas circunstâncias deveriam ter sido verificadas, porque existem situações, até uma prática costumeira de pessoas procurarem nas empresas, fazerem acordos, né? E esses acordos me bota para fora, eu recebo o seguro-desemprego, mas fico trabalhando sem carteira assinada, ou seja, em determinado momento eu aumento a minha receita 2, 3 vezes. E realmente isso aí precisava ser coibido, mas não sei se a medida vai ter esse alcance. Já em relação à pensão por morte, a preocupação do governo é que muitas pessoas, eu não sei qual a estatística que o governo se baseou, de que existe um grande número de pessoas que, ao verificar que um idoso está prestes a morrer, vai lá, faz o casamento fictício para que fique com a pensão por morte, tá? E eu costumo até, para os meus alunos, brincando, dizer assim, olha, isso é uma atitude um pouco draconiana, porque você quer matar o mal, mas em vez de matar o foco, você quer matar todo o rebanho. Então não faz sentido, né? Então são situações pontuais que devem ser coibidas, mas para todo mundo. Olha, só vai ter direito à pensão por morte se o casamento tiver mais de 2 anos. Peraí. Ninguém casa pensando em viver só 2 anos, ninguém casa pensando que a pessoa vai morrer no dia seguinte. Situações eventuais, sim. Essas eventuais deveriam ser tratadas de forma bem forte, né? Inclusive com aspectos penais, né? E pontuais. Me deixa falar aqui agora da Azul Entulhos. Chegou no Cariri o que há de melhor para a sua construção. A remoção de entulhos é de responsabilidade daquele que produz. E pensando nisso,
A Azul Entulhos veio para somar, portanto, conte com a Azul Entulho. Ela faz isso para você. Evite penalidades pelo serviço público. E o melhor, ajude ao meio ambiente. Você liga 8866-8444 de qualquer parte da região do Cariri e a Azul Entulho atende você. Um abraço a todos que fazem Azul Entulhos aqui na região do Cariri. Mas, doutor, eu concordo com o senhor na questão do seguro-desemprego, mas eu vou externar aqui um sentimento. Se discute, se afirmam que nos países de primeiro mundo o seguro-desemprego é uma obrigação. Mas no Brasil, como tudo é complicado demais, eu não entendo, ou fácil demais, tem hora que é fácil demais, tem hora que é complicado, eu vou lhe externar porque o meu sentimento da minha indignação ao seguro-desemprego. Primeiro, por causa desse ponto aí da suposta demissão. Segundo, porque o fato de estender de 6 meses a 18, que no segundo já era 18, né? Então o governo apenas inverteu, tirou os 18 meses, trouxe para cá e jogou os 6 meses para lá. E o que é que nós vamos ter aqui? Um ano e 6 meses, não somente 6 meses, para respirar. Após esse período, vai continuar a prática, porque ele sabe que ele já tem direito, aí ele é readmitido e com 6 meses vai ter. Ou seja, eu acho que isso não foi a solução. Beneficiou as empresas no aspecto de que os funcionários demorem mais na empresa, evitem. Do primeiro emprego, né? É o primeiro emprego, né? Permaneçam por mais tempo, mas houve apenas um distanciamento, uma reacomodação, mas não trouxe nenhum benefício. Do meu ponto de vista, eu acho que a lei está aí para se discutir e se pensar e tomar decisões acerca desses assuntos, muito bem levantados aqui pelo doutor, e eu acho que os políticos, na verdade, perdem muito tempo discutindo a lei da empregada doméstica, que já deveria ter sido votada há mais de 2 anos aí em discussão e não se resolve. O ideal era se nós fortalecêssemos a economia para que nós tivéssemos pleno emprego. O grande problema é que a gente não tem. Além de não ter pleno emprego, às vezes tem emprego e temos que importar mão de obra de outros centros pela ausência de capacitação plena dos nossos trabalhadores. E aí realmente cria uma situação que é difícil. Difícil, são os problemas existentes do nosso querido país, né? Mas, no entanto, ainda é maravilhoso morar nesse país, né? Muito bom, muito bom. Agora vamos ainda voltar para as retenções. Existe algum limite de prestação de serviço vinculado em que é obrigado à retenção? Ou seja, além daquelas atividades ali vinculadas, ou que envolvem empreitada ou mão de obra, estando tudo inserido ali, mas qualquer valor é obrigado à retenção? Só tem 2 possibilidades clássicas de que você está dispensado de praticar a retenção. A retenção é por nota fiscal. Se o valor da retenção for inferior a R$10, você não vai praticar a retenção porque você não vai poder recolher, porque a guia de recolhimento do valor mínimo é R$10. Então, se a retenção for de R$9, então você está dispensado de fazer a retenção. Não precisa somar várias notas no mesmo mês, não. Mesmo que você tenha 4, 5, 6 notas, todas elas individualmente, com uma retenção de R$9 e somado seria R$36 ou R$45, você não vai praticar a retenção, porque a retenção é por nota fiscal. E a outra situação ocorre quando quem presta o serviço é o próprio sócio da empresa sem empregados. Então, desde que o faturamento mensal do mês anterior dele não supere a 2 vezes o limite máximo de salário de contribuição. Ou seja, eu tenho uma empresa, uma pequena empresa, tá? Mês passado eu tive um faturamento de R$5.000, tá? Eu mesmo executo o meu serviço, eu declaro que eu não vou sofrer a retenção, para dispensar da retenção. Doutor Gilson Fernando, né? Doutor Gilson, é a questão da obrigação. A contratante, quando faz uma retenção, está obrigada a prestar alguma obrigação acessória perante o fisco? Ou o inverso, a contratada? A contratada tem a obrigação de informar na GFIP quanto que ela sofreu de retenção, até para que ela possa aproveitar o crédito e compensar o crédito, tá? A contratante, hoje, ela não tem a obrigação de informar. A obrigação que ela tem é de guardar os documentos que comprovam a prestação de serviço e a retenção. Só que a partir, provavelmente, do próximo ano, já 2016, com o E-Social, aí sim, a contratante vai ter que informar
o CNPJ da empresa que ela contratou e a empresa da qual ela fez a retenção, para que o sistema possa verificar quem reteve e recolheu e quem sofreu a retenção e se compensou. E essa compensação ela pode se dar entre filiais? Digamos, em filial 3 houve a retenção dela e a filial 2 tem um crédito a pagar, pode haver essa, ou a matriz? Hoje pode, tá? Antigamente havia uma vinculação, o estabelecimento que era o prestador de serviço era o estabelecimento que tinha que ter a compensação. Mas hoje não, durante todo o mês você pode compensar, só não pode compensar com a obra de construção civil, que é separadamente, só quando a obra de construção civil terminar e se houver crédito, ela vai poder compensar no CNPJ da empresa responsável pela obra de construção. A prestação de serviços médicos por plano de saúde, ali aquele serviço prestado, ali não está na relação das retenções? Serviço de saúde está na relação, mas veja bem, para que tenha a retenção, precisa que se configure sessão de mão de obra. O fato de a minha empresa contratar o plano de saúde X, para prestar serviço para os meus empregados, mas os meus empregados se deslocam lá para o consultório, para o hospital, não há sessão de mão de obra. Agora, digamos que nós estejamos montando aqui um hospital particular, e não estamos querendo contratar todas as pessoas de forma direta. Contrato alguns serviços, por exemplo, serviço diagnóstico na área de saúde, aí sim haveria uma sessão de mão de obra e aí praticaria a retenção, sim. Retenção da Previdência Social, desoneração da folha de pagamento, esse é o tema de hoje, nosso convidado. Dr. Gilson Fernando, ele que veio aqui, ele que é auditor da Receita Federal do Brasil e que veio aqui prestar esse esclarecimento para você, telespectador do programa Café com Leite, hoje itinerante, diretamente de Fortaleza, conversando aqui com esse auditor brilhante que veio prestar a sua contribuição ao Café com Leite, não, a você que está nos assistindo nesse momento. E agora, uma água mineral São Geraldo para o nosso convidado, para o doutor Gilson. Mais uma água aqui para a gente saborear, né, doutor? Não, obrigado. Enquanto isso, vamos falar da água mineral São Geraldo. Água faz bem à saúde. Beber água mineral São Geraldo, melhor ainda. Por isso eu indico a água mineral São Geraldo, porque ela é a melhor da região. A água mineral é do Grupo São Geraldo. É nossa, é da terra do Padre Cícero. Um abraço à dona Tarsila e todos que fazem o Grupo São Geraldo na região do Cariri. E agora vamos saborear mais um cafezinho aqui, doutor. Um cafezinho aqui, eu faço questão de lhe servir. Café ainda sem nome. Enquanto nós saboreamos esse cafezinho aqui, vamos falar da Amigona. Se você precisa de equipamentos de proteção individual EPI e de ferramentas Bosch, Skil, Motomil, Tramontina, Chaperini e outras, você encontra na Amigona Máquinas e Equipamentos. Visite uma de nossas lojas. Amigona, Máquinas e Ferramentas, na Rua São Pedro, 1761, em Juazeiro do Norte. Agora acesse o nosso facebook.com/programa Café com Leite e também a página programacafécomleite.com.br nesse intervalo e assiste também aí do seu smartphone ou do seu tablet. Daqui a pouquinho nós voltamos, rapidinho. Olha, vou falar para você, no LAMIC você tem o prazer de fazer exame. Eu estive lá essa semana no LAMIC e me senti na obrigação de fazer um exame sem estar doente. De tão conforto e tão atendimento maravilhoso você tem no laboratório LAMIC. Com 32 anos de excelência em análises clínicas, o LAMIC conta com uma equipe de profissionais qualificados e 5 bioquímicos especialistas em diversas áreas clínicas. Uma estrutura completa, moderna e confortável, onde seus pacientes têm atendimento diferenciado. Equipamentos de última geração e as melhores metodologias para realizá-los. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. Um abraço a todos que fazem o laboratório LAMIC na região do Cariri. Um abraço para Ivanilson, doutor Ivanilson Júnior, doutor Leonardo Davi, doutora Socorro Cabral Bezerra, que fazem a administração maravilhosa do laboratório LAMIC. Doutor, desoneração de folha. É um tema assim que está em ascensão, né? Porque vem sendo aplicado paulatinamente, né? Isso trouxe benefício para a União?
Ou para as empresas, né? Porque, na verdade, eu pleiteio, quero e desejo e pretendo que seja para as empresas, não para a União. A ideia da desoneração era reduzir o custo do trabalhador para a empresa para que ela pudesse contratar mais e aumentar a sua produtividade, inclusive com a possibilidade de redução de preços e aí ela poder dominar o mercado, né? Mas a experiência ainda não pôde ser avaliada de uma forma para dizer que realmente houve um aumento de emprego por conta da desoneração. O que se observou foi que houve uma renúncia fiscal muito alta, ou seja, muita contribuição que era para ter sido recolhida deixou de ser recolhida porque houve a desoneração e a União está tendo de repor o caixa da Previdência Social daquilo que a Previdência Social perdeu. E é exatamente por conta disso que a medida provisória 669, que foi revogada, ela trazia no seu bojo um aumento da tributação, porque o atual ministro da Fazenda, o doutor Levi, ele entendeu que aquela desoneração estava prejudicando o caixa do governo, o caixa do Estado. Daí essa geral, modificação, né? no modo era geral. Muito relativa. E é muito relativa porque algumas empresas, em verdade, não houve desoneração, houve aumento de tributação. Porque a folha de pagamento era baixa, enquanto que a receita era alta e aumentou a tributação. Enquanto que outras, principalmente na área da indústria, na área da construção civil também houve uma redução. Mas agora nós estamos aguardando que o Congresso se manifeste para dizer se vai ou não aprovar a lei, se aprovar a lei, quais as modificações em relação ao projeto, se realmente vai continuar a desoneração ou se a desoneração vai seguir o caminho da opção, se tornar opcional. Que se tornando opcional, o próprio empresário ele vai fazer um planejamento tributário, né, deve contratar uma boa consultoria para fazer um planejamento tributário e indicar se vale ou não a pena ele voltar para a desoneração ou voltar para a folha de pagamento. Isso vai depender da aprovação da lei para saber se Da pode aprovação. optar ou se passa a ser obrigado. Né? Tanto da aprovação. Atualmente é obrigado. Né? Atualmente é obrigado, atualmente não tem jeito. Mas com a aprovação da lei, se passar a ser opcional, aí ele vai ter que verificar qual é o mais vantajoso para a sua atividade econômica. Se o mais vantajoso para a atividade econômica for a desoneração, ele vai se manter na desoneração. Caso contrário, vai retroagir para contribuir sobre a folha de pagamentos. E as alíquotas, elas oscilam em quê? Hoje, em vigência está 2% e 1%. 2% da área de serviço, 1% da área industrial. Com o projeto de lei, a mudança passa para uma majoração de 2% para 4,5% e 1% para 2,5%. Então, aumentou muito a carga tributária nesse aspecto. Mas aí tem uma melhora no sentido que é de que vai ser opcional. E aí eu vou optar. Será que é melhor voltar para a folha de pagamento? Mas se a minha folha de pagamento for muito alta, talvez seja melhor ainda continuar contribuindo sobre a minha receita bruta, apesar do aumento da alíquota. Eu acho que a nível de opção seria melhor para as empresas, porém pior para o Estado. Além de ser pior para o Estado, porque aí as empresas vão fazer a opção pelo que for mais viável, né? Palatável, né? For menos complicado para a empresa. E vai criar também um outro problema, que é a dificuldade em fiscalizar. Porque, olha, essa empresa está desonerada, como é que vai... E qual é a periodicidade também? Tem outra situação. Situação. Quando é que eu vou mudar? Eu vou mudar todo ano, vou mudar todo semestre? Provavelmente, pela expertise da Receita Federal, pela sua cultura, deve ser uma opção anual e retratável para todo o exercício financeiro. A desoneração, existe alguma obrigação acessória para quem faz quem está inserido nas obrigações da desoneração, não? Sim, porque na hora que você vai recolher a contribuição sobre a receita bruta, você passa as empresas que não estão desoneradas, elas só entregam a GFIP, tá? E pronto. Mas as empresas que estão na desoneração, além da GFIP dos empregados, aí ela tem que entregar a DSTF, tá? E tem que fazer o recolhimento DARF centralizado na matriz se tiver mais de um estabelecimento. Então tem uma obrigação acessória a mais que a DSTF. Aí eu lhe pergunto, e as empresas optantes do Simples Nacional? As empresas optantes do Simples que Nacional... Que as atividades estão inseridas? Só quem pode fazer a desoneração hoje, na regra atual, é a Construção Civil. A Construção Civil, se estiver no Simples Nacional, no anexo 4, poderá sim estar desonerado. Poderá não, está desonerado, porque não é poderá, é obrigação.
A terceirização hoje é uma figura muito discutida no meio político. No nosso meio social, hoje a terceirização é assim um negócio impressionante. Tem um lado positivo, tem um lado negativo. Como o senhor vê isso? Olha, a minha posição em relação à terceirização, eu acredito que deva ser regulamentada, porque não havia regulamentação em relação à terceirização. Eu sou contrário à terceirização da atividade fim, devia ser só na atividade meio. Por quê? Porque vai levar a uma redução da qualidade do serviço na atividade meio. Principalmente quando tivesse essa atividade meio atingida, for a atividade do serviço público. Como é que um serviço público em nível de Receita Federal, que é de uma grande experiência, uma grande expertise, vai poder terceirizar qualquer atividade fim dela? Não, a atividade meio eu não tenho nada contra. Agora, uma indústria com atividade fim terceirizada, como é que vai ser o controle da sua qualidade? Vai ficar mais difícil. Um próprio condomínio, quando você terceiriza, que há uma rotatividade muito grande daquelas pessoas, você perde aquele nível de segurança, porque as pessoas acabam desconhecendo quem é que regularmente comparece ou reside naquele condomínio. Eu concordo, a terceirização, eu vou pela sua tese. Entretanto, caberia dentro do contexto dessa discussão a viabilidade. O que é que acontece? O serviço público, de um modo geral, que seria o principal interessado nessa terceirização, né? É muito complicado se realizar um concurso público. Então, quantas pessoas hoje, a nível de Receita Federal mesmo, se aposentam, se afastam por motivos de doença, entre outros, e fica aquele vácuo, o a desejar. A vacância. A vacância, e isso se torna assim difícil da prestação do serviço público, né? Então, seria talvez, provisoriamente, até suprir aquela necessidade que fosse determinado. Mas é apenas comentários acerca do assunto, porque o que me interessa. Tem um dos aspectos que eu sou totalmente contra, é a terceirização ou a temporariedade de professores. Professor é uma carreira que deve ser observada pelas autoridades de uma forma mais carinhosa, de uma forma mais cuidadosa. Por quê? Porque são as pessoas que vão formar o pensamento, se falar em educação infantil e nível fundamental, vai educar aquelas crianças para uma vida futura. Então, se você trata os professores, a qualquer momento eu posso substituir, acaba criando uma solução de continuidade no ensino. Olha, eu sou professor, adoro a minha profissão também, e você vê o seguinte: a partir do momento que você deixa de se ausenta por um determinado momento, da sua turma, e quando você volta, você encontra uma certa dificuldade. Imagine um aluno que já está acostumado com uma certa filosofia e quebra, e infantil e fundamental, pior ainda, porque são pessoas que estão com a sua formação. O professor na sala de aula, ele tem que procurar sempre ser um bom ouvinte, além de falar aquilo que ele deve falar da sua disciplina, mas ser um bom ouvinte e, principalmente, ter muito respeito pelo aluno, para que possa também ser respeitado. Como o senhor disse, há um descompasso aí no processo de continuidade, e isso é extremamente prejudicial, né? Toda exoneração de folha de pagamento e retenções de imposto, é o que nós estamos conversando hoje aqui com o doutor Gilson Fernando, ele que é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, esclarecendo essas informações para a gente aqui e para você, telespectador. Doutor Gilson, a terceirização, essa provocação, foi mais voltada para a questão da responsabilidade da empresa terceirizada. O senhor falou até do condomínio aí. A retenção, a desoneração, aí já é vinculando a retenção com a desoneração. Aquela empresa que é contratada por um processo de terceirização, ela está lá na desoneração. O contratante aqui na ponta tem a obrigação de alguma retenção? Se for um dos serviços que estiver relacionado lá no decreto 3048, ele vai praticar também a retenção. Só que a retenção será um pouco menor. A retenção será, em lugar de 11%, será 3,5%. Por quê? Porque as contribuições que vão na CFIP, GFIP, é em valor menor do que o que vinha anteriormente. E aí, por isso, a retenção é menor. Mas ele tem uma obrigação de estar recolhendo os 2%.
e nesse recolhimento dos 2 ou 1% que a empresa terceirizada vai fazer, ele não vai ter responsabilidade nenhuma. O contratante só tem responsabilidade em relação às contribuições previdenciárias. Nós temos aí a figura do SPED, né, que é um sistema espetacular, eu costumo dizer como contador que é um dos melhores sistemas que já se criou nesse nosso país. O E-Social é uma figura que vem sendo adiada aí por uma questão assim de acomodação, até porque uma abrangência tem uma dimensão muito grande, né, da sua utilização e da sua execução. Como o senhor vê a chegada desse E-Social para as empresas? Olha, o E-Social, ele é exatamente uma mudança de paradigma para as empresas. Por quê? Ele é o complemento de uma evolução que começou com a GFIP. A GFIP ela foi colocada como uma obrigação para as empresas a partir de janeiro de 99. E eu tive o prazer de ser um dos multiplicadores na época da Previdência Social em relação à GFIP e tenho continuado sempre acompanhando a GFIP, eu acho uma ideia interessante. Mas da GFIP, o que a GFIP trouxe para a Previdência Social? Ela trouxe um universo de segurados que ela até desconhecia. Trouxe também um universo de contribuintes que ela também não conhecia totalmente. E então a GFIP é importantíssima nesse aspecto, porque veio melhorar a vida do trabalhador. O CEFIP, GFIP, ele teve um andamento interessante. A partir de 99, algumas empresas entregavam e-mail eletrônico, outras entregavam e-mail papel, tá? Tinha uma grande dificuldade porque o meu papel precisava ser digitado, e aí a quantidade de erros aumentava, até uma situação natural. Depois houve a evolução para o disquete. Disquete hoje, tem pessoas que estão me ouvindo aí, que estão me ouvindo agora, que provavelmente sabem nem o que é disquete, né? Então o disquete evoluiu para a transmissão online e hoje nós temos conectividade social com a certificação digital. O SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, ele veio trazer a possibilidade de nós tornarmos online a folha de pagamento. Só que o sistema é um sistema tão interessante, tão bom, que outros órgãos interessados foram se agrupando a essa ideia e logo que entrar em vigência, em obrigação, tá, as empresas vão verificar que talvez no primeiro momento vão ter uma dificuldade. Dificuldade de quê? Principalmente de cadastro. Organizar seus cadastros, organizar a questão dos atestados médicos ocupacionais, os processos jurídicos e administrativos que a empresa tenha e que vai trazer alguma diferenciação na sua tributação, tudo isso ela vai ter que informar no E-Social. Então, nesse primeiro momento, é uma mudança de cultura. Mas depois vai se observar o quê? Vai ser melhor para a empresa vai inclusive poder dizer, olha, eu não vou pagar A, B, C, D, só vou pagar E, porque eu tenho uma decisão judicial que me favorece. Hoje eu não tenho como fazer isso na GFIP. Então, o E-Social é um dos subprojetos do SPED e eu tenho certeza que o E-Social vai ser muito bom para as empresas. E por outro, para o público em geral também, porque a partir do momento que nós tivermos um sistema que vai tornar as empresas mais transparentes e o Estado também mais transparente, talvez aí uma visão utópica minha, a gente tenha uma redução, uma carga tributária, que é um sonho de todo brasileiro. É um sonho de todo brasileiro, né? É isso aí, estamos conversando aqui com o Dr. Gilson Fernando, ele que é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e também é professor universitário, aqui esclarecendo sua opinião, seus conhecimentos sobre retenções da Previdência Social, também da desoneração da folha de pagamento e agora externando sua opinião sobre o E-Social, que é um espetáculo. É como ele disse, vai dar muito trabalho, mas é uma ótima ferramenta, inclusive para os contadores, para o cidadão como um todo, né? Porque, inclusive, ele vai ter todas as informações num só local, né? Enfim, o governo, enfim. Mas é isso aí, mas estamos chegando ao final. Chegamos ao final de mais um programa Café com Leite. Eu quero agradecer sua presença, sua participação muito relevante, vai agregar muitos valores aos nossos telespectadores. Eu espero tê-lo aqui em breve novamente. Muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com o seu público e estaria à disposição sempre que você quiser, inclusive também, se necessário, sobre benefícios previdenciários. A gente pode também ter um outro programa para conversar sobre aposentadoria, fator previdenciário, etc. Pois eu faço questão de vir aqui lhe convidar para tratarmos desse assunto, que é um assunto que, inclusive, muito polêmico, muito pedido pelo nosso telespectador. É isso aí. Amanhã estaremos de volta às 20h30 aqui na TV Verde Bar. Um abraço a todos e até lá. Um sorriso não custa nada, mas vale muito, vale tudo. Com a família, com os amigos, todo mundo rindo junto. Sorria de verdade, faça um mundo melhor. Contagie alegria, você não vai estar só. Uniodonto Fortaleza, há 25 anos contagiando alegria. Felicidade é alegria, é viver muito bem. Passear na praça, andar por aí, contente tomando sorvetes Mauriti. Na companhia da família e muitos amigos. Curtir muito carinho, isso é ser feliz. Sorvetes Mauriti. Sorvetes Mauriti, um só, impossível. Esse balanço que não há noutro lugar, toda essa cor abençoada tropical. Seja onde for, é muito fácil de notar. Só brasileiro é que tem esse alto astral. Refrigerante com o jeito do Brasil. É São Geraldo, é mais gostoso, é natural. Muito gelado pra galera que anda mil. É delicioso, é a pedida ideal. Sabor brasileiro, refrescante por inteiro. É São Geraldo, é sem igual. Chegou ao Cariri o que há de melhor para a sua construção. A remoção de entulhos é de responsabilidade daquele que produz. E pensando nisso, a Azul Entulho veio para somar. Portanto, conte com a Azul Entulhos. Ela faz isso para você. Evite penalidades pelo serviço público e ajude, acima de tudo, o meio ambiente. Você liga 8866-8444, qualquer parte da região do Cariri, e Azul Entulho atende você. Se você precisa de equipamentos de proteção individual EPI e de ferramentas Bosch, Skill, Motomil, Tramontina, Chaperini e outras, você encontra na Amigona Máquinas e Equipamentos. Visite uma de nossas lojas. Amigona Máquinas e Ferramentas, na Rua São Pedro 1761, em Juazeiro do Norte. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br